Aí, pessoal, mais um episódio do Agro7Cast. Mais uma vez, né? Fabrício Andrade aqui de volta, porque, como se diz, é o cara do Agro7Cast, né, Fabrício? Aprendendo um pouco aí, podendo trazer um pouco de informação para os nossos assistidos, né? Principalmente para o pessoal do agro e aproveitando essa baita ferramenta aí que está sendo bastante aceita. Então, hoje a gente preparou, né, um tema aí que se você vai anunciar que, para mim, é o principal tema hoje da cultura do milho. É isso aí, né? Cultura do milho, então, muitos já sabem. Complexo de enfesamento para a cultura do milho, né, Fabrício? Como se diz, é o terror da turma aí dos agricultores, né? E é como se diz, tem que ficar atento. Perfeito. O complexo de enfesamento, né, a gente chama complexo de enfesamento porque a cigarrinha ela tem trago, né? A cigarrinha é o vetor de duas bactérias, né, da classe dos Molicutes e mais duas viroses. Isso junto na planta de milho tem favorecido aí a entrada de outros patógenos de forma oportunista, como Pythium, Fusário, entre outras doenças, e tornando o manejo, tornando a prática do cultivo de milho bastante complicada. Hoje, para mim, é o principal problema da cultura do milho, que tem, como você falou, trago terror, né? A gente já passou por anos um pouco mais assustadores, onde os rumores eram um pouco mais agressivos, que foi em 2016, 2017, nessa safra aí. Hoje o produtor ele já consegue ter um manejo, né? Lógico que ainda está deficitário, a gente vai tentar falar para vocês aqui nesse momento que a gente tem, como que a gente melhora esse manejo deficitário. Mas a gente já viu o Brasil afora, nessas andanças nossas, produtor deixando de cultivar milho por causa de cigarrinha, né? Por causa das viroses e dos molicutes, dos enfesamentos que ela tem trago, né? Então hoje a gente já conseguiu alertar vários produtores, né, que não tem necessidade de se ausentar do cultivo de milho, mas precisa trazer manejo para o jogo. Essa praga, né, eu costumo dizer nos nossos bate-papos, ela veio, né, ela apareceu e fez a gente voltar a ser agrônomo. Estava muito fácil a geração RR e essa praga, né, esse inseto, ela veio e chacoalhou a parte agronômica. Inclusive, hoje, nas informações que a gente difunde Brasil afora, nas oportunidades que a gente mostra o porquê do insucesso de manejar cigarrinha 10 anos depois do que a Agro7 falou de cigarrinha. Quando a gente falou de cigarrinha em 2012, chamaram a gente de doido, né? Inclusive, assim, algumas pessoas que a gente conversou falou que era impossível ter cigarrinha na região onde tem a estação, que é Patrocínio. E hoje a gente sabe aí que essa praga ela está presente aonde existe milho, né? No nosso continente, desde o sul da Argentina aos Estados Unidos, nós temos presença de cigarrinha e dos molicutes e dos vírus. Então, aí você falou que em 2012 vocês se alarmaram para esse problema e para a cultura do milho na região. Você falou que você estava em Patrocínio. E quando foi a primeira experiência com cigarrinha? Aí, então quer dizer que isso veio de antes já, né? E para depois ela chegar aqui nessa época. Perfeito. 2011, na safra de verão, a gente, na região de Iraí de Minas e Patrocínio, a gente viu algumas plantas enfesadas. Eu, particularmente, só tinha visto enfesamento nos livros da faculdade, né? A gente não tinha visto em loco uma planta. Inclusive, todos os materiais que nos foram apresentados durante o curso de graduação foi via livro, foi via PowerPoint, algum material que o professor de fito trazia para nós. E eu vi algumas plantas enfesadas, né? Até naquela época eu comentei, né, se não poderia ser enfesamento. Alguns colegas falaram, não, isso aí é antocianina, às vezes alguém quebrou uma espiga e deu esse vermelhidão. Aí, em 2012, a gente já nos nossos ensaios começou a ver algumas plantas enfesadas, porque a gente tem ensaio de competição de híbridos, a gente via a diferença de alguns materiais. A gente já começou a ver espiroplasma, que causa enfesamento pálido, começou a ver fitoplasma, que causa enfesamento vermelho, né, vírus da risca. Então, a gente já acendeu um alarme. Diante desse alarme, a gente começou a montar a experimentação. E começamos a capturar inseto, e começou os trabalhos nossos de cigarrinha.
2012, na safrinha, a gente já progrediu muito com essa problemática. 2013, a gente intensificou ainda mais as experimentações. 2014, a gente já tinha informação. Aí o Brasil só aceitou o problema em 2016. Aí virou um rumor na região, principalmente Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Noroeste Mineiro, Sudoeste Goiano, região aqui de São Paulo, próxima à Casa Branca, ali, Mogi Guaçu. Aí virou aquele borbulhão de informação, aquele monte de rumor. Essa cigarrinha, então, ela já vinha trazendo aí para nós um prejuízo. Alguns acreditavam que era o veranico que tinha dado em 2014, outros falavam, não choveu tão bem em 2015, o adubo não mineralizou, a planta começa a exaurir, mas já era tudo cigarrinha, a gente já tinha essas informações que era cigarrinha. Aí de 2016 para frente, até hoje, a gente anda Brasil afora, inclusive outros países vizinhos do Brasil, falando de cigarrinha. E quanto mais a gente fala de cigarrinha, quanto mais a gente monta experimentação, mais um leque de informação vai se abrindo. Então, hoje a gente tem muita informação que traz o porquê do insucesso, né, de manejar cigarrinha. Nós completamos em novembro passado 10 anos de trabalho em cima de cigarrinha. 10 anos é muito precoce, mas a gente já tem tanta informação que consegue assegurar o produtor a continuar cultivando milho, né, a continuar plantando milho, ao invés, né, de fazer um corte de uma cultura tão importante, que faz parte também da rotação, né, principalmente aqui no Cerrado, onde se cultiva soja, e além de ter uma cultura que tem uma rentabilidade, né, o milho é muito importante, aí, uma das principais cereais de importância e relevância no mundo. Falando desse complexo de enfesamento, por que tratar o nome complexo de enfesamento? É muito difícil a gente ver uma planta avermelhada, né, e falar para o produtor, você está com fitoplasma, que é o molicute, que é a bactéria que causa esse vermelhidão na planta, né? É muito difícil você falar que aquele milho que está com palidez, aquele amarelecimento, é o espiroplasma, que por característica tem o poder de fazer ele ficar amarelo. Às vezes a gente tem concentração tão elevada de um ou de outro que esse sintoma pode ser confundido. Às vezes a gente tem concentração tão elevada de espiroplasma que a planta apresenta aquele vermelhidão, tá? E de todas as análises que a gente já andou fazendo, sempre tem mais de um ou menos do outro, mas sempre eles estão em conjunto, inclusive com as viroses. Se o milho vai manifestar mais vermelhidão ou mais palidez, depende muito da genética, né? Depende muito do ambiente, depende muito da chegada da cigarrinha na cultura do milho. Quanto mais novo a cigarrinha infectada chegar na propriedade do produtor e pegar esse milho na fase de palito, na fase de charuto, né, V2, mais problema esse milho vai desencadear. E essa informação é muito importante porque ela dita, a gente vai comentar com vocês sobre o manejo, qual que é o principal estágio para estar aplicando, né, inseticida na cultura do milho, pensando em cigarrinha, em controlar o inseto vetor. A cigarrinha nada mais é do que um Uber. Ela está trazendo aí as duas bactérias, né, os dois molicutes e os dois vírus para a cultura do milho. Então ela é usada e a gente, sabendo disso, a gente tem que frear essa população. E a população de cigarrinha que pode chegar num hectare, ela é absurda. Tem um trabalho do colega Charles da Embrapa, que durante o ciclo do milho pode chegar até 190 bilhões de cigarrinha por hectare. Então é um negócio assustador. E só manejar isso com químico não é o caminho. Então, por isso que eu falei com vocês, que essa praga veio chacoalhar a parte agronômica, fazer a gente voltar a ser agrônomo de novo. Para a gente conseguir ter um manejo eficiente em cima dessa problemática que a gente batizou de complexo de enfesamento e associações, a gente precisa de entender do inseto, né? Hoje, Brasil afora, a gente vê o pessoal fazendo aplicação de inseticida para pegar o inseto adulto, esquecendo a principal fase do inseto, que é a ninfa, né? E tampouco lembrando de ovos. Então, o manejo hoje ele é pautado somente no inseto adulto, que é o que o produtor está vendo, que é o técnico de campo está vendo na sua propriedade. Mas as fases importantes, como ninfas e ovos, estão ficando para trás. E outra coisa, a gente sabendo que essa cigarrinha traz esses molicutes, né? E esses vírus para dentro da planta de milho, a gente tem que manejar essa planta também. O nosso paciente, né, que é o milho, ele precisa receber também um manejo pensando como dificultar
a colonização desses patógenos que a cigarrinha trouxe para ele nos seus vasos condutores, né? Que vai causar aí um entupimento, que vai causar aí uma dificuldade de absorção de água, e com a água vai o nutriente que a gente fez. E essa planta, então, começa a exaurir do seu cômio e manifesta muito mais aí essa problemática, né, dos 2 molicutes e das viroses nessa planta de milho. Então, essa praga, ela veio, fez a gente entender que a gente tem que manejar todas as fases do inseto. Temos que manejar, sim, também o nosso hospedeiro, né, diminuir ali nitrogênio livre na folha. Como a gente faz várias aplicações de inseticida para pegar essa cigarrinha, a gente acaba fazendo uma quimioterapia, entre aspas, né, devido a essas aplicações. O milho gasta muita energia, então a gente tem que voltar com a aplicação aí, de alguns elementos para induzir a indução de resistência, para a gente manter nosso hospedeiro um pouco mais fortificado, para tentar combater, dificultar, acho que a palavra nem é combater, porque ele já está lá dentro, mas dificultar um pouco a multiplicação desses molicutes e principalmente a colonização dele, principalmente também atrasar um pouco das proteínas que esses bichos, né, entre aspas, secretam na planta de milho, que também hoje é um insucesso, a gente depender só de inseticida, porque esses molicutes dentro da planta de milho, eles vão secretar proteínas de virulência, chamadas efetoras, e vai produzir mais voláteis essa planta de milho. Então, quanto mais secretar essas proteínas de virulência, né, mais cigarrinha esse milho vai atrair. Então, é um negócio bastante complicado, que a gente precisa estudar e entender todas as interações que a gente vai ter entre o inseto, os patógenos que ele transmite e o nosso hospedeiro. E tudo isso dependendo do ambiente, né? Quanto mais condição de temperatura, calor, que a cigarrinha mais gosta, quanto mais a gente errar, deixar nitrogênio livre na folha, faltar alguns elementos, né, que convertem esse nitrogênio em aminoácido, proteína de boa qualidade, e esse nitrogênio livre na folha, mais cigarrinho ele vai atrair. Então, é bastante complicado hoje a gente está pontuando todos os detalhes de cigarrinha, de Dalberus maides, né, é o nome científico desse inseto, e a complexidade que ela traz para a planta hospedeira. Você falou aí desse início, né, desse problema aqui na nossa região, você falou do oeste goiano ali também, uma parte, né, de São Paulo. Enfim, não é um problema só da nossa região, a cigarrinha. E como tem ocorrido o manejo correto assim para cigarrinha, assim, a estratégia para poder coibir esse problema no campo? O manejo hoje ele é bastante deficitário. A principal estágio que o milho precisa receber aplicação, muitos técnicos de campo, muitos produtores não acreditam, que é a fase inicial. É a fase do charuto, né? A fase do palito, como algumas regiões gostam de chamar. É a fase mais crítica, que não pode ter presença de cigarrinha. A gente imagina, né, uma planta muito pequenininha, né, ela nem expandiu folha ainda, com menos células. Aí chega uma cigarrinha contaminada, com inúmeros molicutes, né, ele vai ter muito mais facilidade de contaminar todas as células desse milho muito pequeno. Então é a fase mais crítica que eu prego hoje, que não pode ter a presença, não pode ter contaminação dos molicutes e do vírus nessa fase. Saindo dessa fase do charuto, né, essa fase do palito, né, a gente já tem a próxima etapa, que vai acontecer 5 a 7 dias depois, que é a fase de V2. E assim sucessivamente, né, palito, V2, V4, V6. Se a gente fizer um trabalho de inseticida pensando em adulto, ninfa e ovos nesses estágios iniciais da planta de milho, a gente vai conseguir assegurar que essa planta vai ter menos manifestações de molicutes, né? E depois dessas aplicações de inseticida, a gente já pode também começar a pensar no nosso hospedeiro. Então a gente vai trazer uma indução de resistência de forma acumulativa, né? No mínimo 3 aplicações que a gente tem empregado. A gente gastou muita energia com inseticida no início, desde o charuto ao V6, agora a gente dá uma pausada e vamos pensar no nosso hospedeiro. Então a gente vai ter esse momento de fazer indução de resistência, a gente vai ter um momento de fazer biológico. O complicado é quando a gente fala de fazer indução de resistência, que a gente tem usado alguns elementos nutricionais, o produtor tem aproveitado essa carona e colocado biológico, não pode,
porque esse nutriente, esses nutricionais que a gente está colocando como indução de resistência, afeta a viabilidade, né, da classe dos biológicos, mas a gente tem que fazer de forma separada. É uma ferramenta também que tem ajudado o produtor. E lá, próximo ao pendão, a gente vai voltar com a aplicação de inseticida de novo. Aí eu já estou pensando em baixar somente a população do inseto para a gente não ter um dano indireto, né, que a gente chama de fumagina. A fumagina ela tem ocorrido na planta de milho devido à atividade alimentar da cigarrinha. O próprio excremento desse inseto tem promovido a produção daquela região açucarada ali que a gente chama de honeydew, e esse honeydew ele consegue promover um fungo chamado fumagina, e a gente então vai perder taxa fotossintética da cultura do milho. Ou seja, a cigarrinha ela é tão complexa que ela traz virose, ela traz os molicutes, só que o dano alimentar dela, as próprias fezes, e até mesmo, né, como ela consegue colocar seus ovos, ela também promove mais um desastre, né, que é a formação de fumagina, que interfere muito aí, na taxa fotossintética da cultura do milho, e a gente então vai perder produtividade por não ter o peso adequado, por a planta não ter conseguido absorver, né, toda a luz que ela poderia ter captado e transformado então aí em peso de grãos. E a gente pode dizer que a cigarrinha está no Brasil todo também, né, Fabrício? Hoje eu gosto de falar... já atingiu, né? Perfeito. Eu gosto de falar o seguinte, onde tem milho tem cigarrinha. Onde tem milho tem cigarrinha. Agora e você vem trazer um ponto que agora que é mais um ponto de atenção para o agricultor, né? A gente falar de um novo problema, de uma nova cigarrinha, essa cigarrinha africana. O que a gente pode dizer sobre essa nova cigarrinha africana que já chegou no Brasil mesmo? Já foi detectada? Detectada, justamente. Eu vou tranquilizar todo mundo, né? Ela vai trazer os mesmos problemas que a gente já tem com a Dalbos maites. Nós temos aí 72 espécies de cigarrinha, né? Então a gente não vai alarmar para mais uma. E a gente vê muito rumor, a gente vê muito oba-oba, a gente cansou de receber no WhatsApp uma nova praga, uma nova cigarrinha, uma cigarrinha muito mais resistente. Não tem nada disso. É uma espécie diferente, né? Ela transmite também a mesma problemática do que a cigarrinha que a gente já conhece, a Dalbos maites. Então, assim, é muito, muito rumor. Não manejamos nem a mais antiga de forma correta e já estou preocupado com a nova. Eu prefiro aprender a manejar o inseto de verdade, né? Não fazer somente ali um produto, um inseticida de choque para pegar o adulto. Sempre colocar um neocotinoide para ajudar a pegar o adulto e ninfa. E não esquecer de adicionar também inseticida para pegar ovos, que não são todos que pegam ovos. Cada um tem... A gente não vai falar nome comercial aqui, nem moléculas para a gente não causar mal-estar com ninguém. Mas existem produtos que têm uma boa eficiência em ovos de cigarrinha. O problema é o desconhecimento da parte agronômica, né, do produtor, dos técnicos. Onde que fica o ovo de cigarrinha? Eu faço essa pergunta, Emerson, Brasil afora, nas palestras nossas. Pouquíssimas pessoas até hoje, nesses 10 anos falando de cigarrinha, levantam a mão. Poxa, se você não conhece do inseto, como que você está manejando? Está vendo que o manejo está errado? Como que eu manejo um inseto que eu estou pensando somente no adulto e estou esquecendo as outras fases? Quando a gente coloca a informação que a cigarrinha tem uma oposição endofítica, né, dentro da folha, ela tem uma espécie, né, de alfinete no bumbum, na cloaca, ela faz vários movimentos, né, vamos supor que você queira vários movimentos a fim de fazer uma pequena fissura para colocar seus ovos. Então, esse é uma praga que traz oposição endofítica. E a eclosão, depois que ocorre, dependendo do ambiente, esse ambiente que a gente tem aqui no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, em apenas 3 dias, ela faz 5 fases de ninfa e vira adulta. Ou seja, é uma praga extremamente rápida, né? Sabendo que é uma praga rápida e que tem uma população que está absurda, a gente tem algumas fotos, alguns vídeos de regiões que a gente já visitou, a população realmente é fora do controle. Eu não quero brigar com um exército enorme de cigarrinha. Sabendo disso, a gente vai fazer todas as práticas de manejo, né, um tratamento de semente, uma aplicação de inseticida, pensando em controlar o inseto adulto no momento da semeadura, porque ele vai se esconder na palhada, né? Se eu tenho uma braquiária do lado, se eu tenho uma cana do lado, a gente tem que fazer pelo menos uma barra, uma passada de aplicação nessas áreas vizinhas para a gente atrasar cada vez mais a chegada de cigarrinha. Os nossos assistidos, algum deles tem feito um atrativo.
O produtor vai plantar um milho lá num pivô, por exemplo. Uns 20 dias antes dele plantar esse milho, ele já começa a plantar ali próximo à sede, uma plantadeirada de 10 linhas, assim, uns 5, 6 metros. Aí ele deixa o milho nascer, vem cigarrinho, ele faz inseticida. Mata o milho, planta mais um pedacinho. Ou seja, ele chama um pouquinho mais de adulto, começa a ter uma noção ali, tentando já também montar uma espécie de atrativo e matar. Né? São estratégias que cada um tem criado. Mas depois que a gente implanta o milho, esse eu não abro mão. O produtor começar a manejar o charuto, V2, V4 e V6 com inseticida triplo, né, adulto, pensando em choque, ovos e ninfas. Aí a gente dá uma sossegada, né, com a parte de inseticidas e eu já começo a parte de indução de resistência de plantas. Existe já produtos no mercado formulados, mas a gente pode fazer isso também com produtos de matéria-prima de boa qualidade na própria fazenda. Né? O que a gente tem que lembrar? Indução de resistência não é nutrir planta. A gente vai trabalhar com sinalização de planta para ela poder formar ali seus compostos de defesa. Né? E dificultando, né, de tabela essa patologia, né, que a gente chama de complexo de enfesamento. E depois a gente volta com esse inseticida lá no pré-pendão, pensando só em abaixar um pouco essa população, para o inseto não causar fumagina. Então, falar de cigarrinha hoje, a gente demora aí umas 3 horas e meia a 4, porque é bastante problemático e complicado traduzir todas as informações que a gente adquiriu na pesquisa de forma um pouco mais simplificada e mais usual para o produtor estar trazendo para os seus hectares. A gente podemos falar que o manejo também, ele é bem complexo ou não? É só ficar atento, como se diz, fazer um emergente ali para não esperar essa manifestação que, como se diz, já vai fazer uma pressão, você vai entender, se você achar um ponto ali, vai assim, já não tem jeito mais, agora vai... A cigarrinha, ao contrário de outros insetos que a gente tem um levantamento de pragas, né, presença ou ausência, ou nível de controle, a cigarrinha a gente não trabalha com isso. Né? É presença ou ausência. Não, tem presença, eu vou aplicar. Não, cigarrinha a gente trabalha sempre preventivo. Nem toda cigarrinha que chega na nossa propriedade está infectada. Mas como o trabalho do Charles, 190 bilhões de cigarrinha, como que eu vou saber qual que está infectado? Então a gente trabalha preventivamente. Eu tenho recomendado na dessecação colocar um inseticida de choque, usar um tratamento de semente e começar as aplicações no cedo. É o que eu tenho recomendado e tem dado muito certo. Inclusive a gente voltou com esse manejo a plantar materiais que tem uma sensibilidade muito alta. Ou seja, o manejo, o conhecimento da praga, o conhecimento de toda a dinâmica, interação, patógeno, ambiente, hospedeiro, tem nos possibilitado aí voltar a cultivar híbridos que a gente já viu que tinha sentido o complexo de enfesamento, né? E hoje a gente vê muito produtor pegando milho que tem uma menor sensibilidade, né, que alguns chamam de tolerante ou resistente, eu não gosto de usar essa palavra, porque o híbrido que está tolerante ou resistente hoje, né, ou menos sensível, que é a palavra que eu gosto de usar, depois de 2, 3 safras, esse milho já começa a ter manifestações, porque a gente está trabalhando com bactérias. Existe uma mutação, né, para vocês entenderem, da estirpe dessa bactéria, ou seja, a bactéria que está atuante hoje nesse híbrido, daqui 2, 3 safras, ela vai estar 2 vezes mais fortificada. Esse milho não sentia, ele vai passar a sentir, porque ela teve essa modificação. E a gente não pode ficar só dependendo de híbridos. A gente fez isso no passado, 2016 para frente, a gente riscou todos os híbridos, ia riscando. Faltou um tempo, chegou um tempo que a gente não tinha mais material. Foi a hora que a gente criou coragem. Cara, vamos parar de correr do nosso inimigo? Né? Não tem mais híbridos, todo mundo agora já está sensível. Vamos enfrentar? Vamos enfrentar. Só que para enfrentar a gente tem que entender da praga, temos que entender as interações dos molicutes. Né? Hoje, a cigarrinha ela é tida como vilão, né? Porque o produtor vê o problema e fala, não, é a cigarrinha. Só que o maior vilão, pessoal, é o que ela transmite. Os molicutes são seres extremamente inteligentes que ele manipula a planta hospedeira, que é o milho, né, para atrair mais cigarrinha. Ou seja, a gente não pode manejar só o inseto. Nós temos que dificultar os molicutes dentro da planta, temos que ter uma nutrição mais adequada, temos que ter uma plantabilidade um pouco mais assertiva. O que tem a ver plantabilidade com cigarrinha, com molicutes? Se a gente planta esse milho na profundidade de 6 a 7 centímetros, esse milho vai se estabelecer com muito mais
poder fisiológico, formando a base do triângulo do como, tendo um pouco mais de volume de raiz, tendo mais raiz de suporte, a gente já consegue criar estratégias ali que esse material vai se comportar muito mais bem estabelecido. Isso vai conferir também já uma ferramenta que vai conferir um manejo um pouco melhor frente ao complexo de fezamento, frente à cigarrinha. Então, plantabilidade, ela também faz parte hoje do manejo de cigarrinha. Chegamos ao nosso final, né? Você trouxe bastante informação, igual você falou, né? A gente poderia ficar aqui 3, 4 horas de prazo, que acho que o assunto não acaba, né? Porque você anda muito aí, o que mais tem surgido é dúvida, né? E encerra aí com alguma informação que você pode trazer aqui para o nosso agricultor, até mesmo os nossos amigos aí, agrônomos que tá no mercado, porque, enfim, né? Você tem o Centro de Pesquisa está empenhado, tá em cima, né, desse conhecimento aí que vem atormentando a turma no campo. Perfeito. Acredito no manejo, né? Manejo não é nome de produto, manejo é todas as ferramentas possíveis que a gente pode adotar, que vai conferir essa planta se defender, que vai conferir esse inseticida funcionar um pouco melhor. Cigarrinha, não é qualquer tipo de inseticida que a gente pode estar usando. Não adianta pegar a semente que veio tratada e retratar, né? Não vai melhorar 1% no manejo, então o conhecimento ele já começa nisso. A gente vai pegar essa semente que já veio tratada e não vai retratar ela, porque a gente vai acabar lavando essa semente. Escolha os melhores tratamentos, né? Escolha os melhores inseticidas. Por que eu falo escolher o melhor tratamento? Inseticida e tratamento de semente é tudo igual? Para cigarrinha não, pessoal. Para cigarrinha a gente precisa do neocotinoide que tenha maior solubilidade, né? Essas aplicações depois via folha, com esses neocotinoides, a gente tem que dar preferência para neocotinoide que tem uma solubilidade em água maior, em torno de 4.100 ppm em água. A gente tem essas moléculas no mercado, né? Timetoxan é um deles. Aplicação de choque. A gente tem algumas moléculas chegando agora de forma inovadora, né? Não é segredo para ninguém. A performance do Plinazolim, né, que uma companhia trouxe para nós, tem um residual fantástico, né, frente à cigarrinha. E o único inseticida que é menos problemático é o de choque, né? Se você usar um clorpirifos, se você usar um acefato, você vai ter uma lambda-cialotrin, uma cipermetrina. Esse efeito de choque a gente consegue ter, né? E depois a gente vai partir para a parte de indução de resistência, né, aderindo aí a cobre, ácido salicílico, boro, magnésio, né, inclusive potássio, favorecendo aí também até a qualidade de como, porque esses patógenos que os molicutes que a cigarrinha atrai, abre porta para patógenos, né, que afeta como, né, o pítio, um fusário. Então a gente tem uma planta mais bem nutrida, né, com o seu imunológico funcionando, também vai se somar a todas as outras práticas que a gente tem trago para o campo e trazer produtividade para o agricultor. Então é isso que a gente deixa para vocês. Acreditem no manejo, existe um manejo, né? Quem tiver dúvida pode contactar a gente via as redes sociais, via o nosso contato telefônico. A gente tem maior prazer em difundir o conhecimento, em passar essas práticas para vocês, porque cigarrinha, pessoal, a gente não maneja sozinho. Se a gente conseguisse combinar com os 2, 3 vizinhos, amanhã eu vou soltar o pulverizador, todo mundo soltar, a gente tinha muito mais assertividade. Então, o cigarrinho a gente não pode ser egoísta. A gente tem que pensar de forma regionalizada para a gente ter sucesso. Então, é isso que a gente deixa para os nossos ouvintes, né, desse canal, que existe sim manejo. A gente tem inúmeros trabalhos mostrando que o manejo no híbrido ele tem uma interferência muito forte. Tá? Agradeço a vocês, agradeço a AgroImais por promover mais uma edição, tá? E estamos juntos aí pelo bem da agricultura, que está cada vez mais com desafios. A agricultura mudou, né? E essa mudança requer bons profissionais, requer pesquisa, tá? E uma palavra que eu gosto muito de usar, nós vamos ter que voltar a ser agrônomo. Muito obrigado, Fabrício, por mais um episódio, né? E um assunto muito importante, né? Que é o complexo de enfezamento. O terror da moçada. Da cultura de milho, é isso aí. Valeu. Um forte abraço. Até mais.